A paz seja convosco. Louvado seja Deus. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Creia de todo o teu coração. A misericórdia de Deus é amor, é bondade, é graça. Favor que nós não merecemos, favor da parte de Deus que nós não merecemos. Mas pela graça, Ele faz favor de me abençoar e de te abençoar. Creia, de me guardar e de te guardar, de nos conduzir à terra prometida, aquele lugar que Deus preparou para todo aquele que nele crê. Ouve atentamente, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar e logo em seguida vou estar pregando a palavra de Deus, a qual Deus pôs no meu coração. Ouve atentamente do começo até o final, principalmente você que já se inscreveu nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Observa bem, um canal de bênção de Deus, aonde eu tenho recebido a palavra, tenho pregado, tenho gravado e tenho postado. Ouve atentamente. Ouve a mensagem que é postada neste canal. É vinda do coração de Deus, do trono do Rei dos Reis. Em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu oro em favor dessa pessoa que está ouvindo esta oração, Pai. Essa pessoa que está inscrita no canal do Pastor Olavo Neves no YouTube. Essa pessoa que tem deixado ali o pedido de oração, tem deixado ali, Senhor, um comentário. Pai, estende a Tua mão para a vida de cada uma delas, Pai, para a família, para os seus entes queridos, para aquela pessoa que ela quer ver a transformação, a mudança, a saúde, a cura, a libertação. Cura, Pai, aquela mulher que tem pedido a cura, tem falado, Jesus me cura, cura ela, Senhor. Tira a enfermidade, Senhor. Na verdade, o Senhor já tirou na cruz do Calvário. Faz ela crer, faz ela confiar e que ela fica livre dessa doença, dessa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada pessoa que está ouvindo esta oração. Nos dá coração sábio, Pai, coração cheio de conhecimento, entendimento, de prudência do Espírito Santo. Tira o coração pecaminoso, tira o coração maldoso, o coração mau, o coração que não agrada a Ti. E nos dá um coração bondoso, um coração generoso, um coração disposto a obedecer a Tua palavra, a andar no Teu caminho santo. Pai maravilhoso, abençoe cada pessoa. Estende a Tua mão e prepara essa pessoa para ouvir esta palavra. Espírito Santo, fala na boca do Teu servo, ao coração de cada homem e cada mulher que ouvir. Em nome do Senhor Jesus, esta palavra está ouvindo a oração e vai ouvir esta palavra. Amém. Graças a Deus. Sejam todos ricamente abençoados, segundo a fé de cada um. Creia de todo o teu coração. Deus é movido pela fé. O milagre, as bênçãos, vêm na vida do homem e da mulher segundo a fé de cada um de nós. E a fé, ela tem que estar junto com as obras. A fé, ela é alimentada pela palavra de Deus. É no ouvir a palavra de Deus toca na pessoa, a pessoa passa a acreditar na palavra, passa a acreditar que Deus vai abençoar ela, assim ela está alimentando a fé dela, é no ouvir da palavra de Deus. Creia de todo o teu coração, em nome do Senhor Jesus. O rei Acabe, ele resolveu tomar posse daquele lugar, Ramote Gileade, e ele fez aliança com Josafá. Ele chamou Josafá para apoiar ele. Josafá aceitou e firmaram uma aliança. Aquilo ali aborreceu a Deus. Deus se aborreceu com aquilo, não foi a vontade de Deus. Deus permitiu. Josafá sendo um homem de Deus. Josafá, filho de Asa, rei de Judá. Asa, filho de Abias, Abias, filho de Roboão, Roboão, filho de Salomão, Salomão, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Davi, homem segundo o coração de Deus, Josafá, da linhagem do rei Davi. Ouve atentamente, e ele firmou esta aliança, e Deus se aborreceu, Deus não sentiu prazer nisso. Acabe, rei de Israel, era um rei perturbado, um rei que aborrecia a Deus. E ele casou com uma mulher perturbada também, Jezabel. E a coisa ficou pior para ele. Então ele pediu apoio de Josafá. E Josafá resolveu apoiar.
o meu povo, o meu reinado é como se fosse o teu reinado, o teu povo. Aquilo ali aborreceu a Deus. Deus não sentiu prazer naquilo. No livro de 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 5, está escrito: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Observa como Josafá era um homem de Deus, homem do Deus de Israel. Olha só, no versículo 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens. Imagina, 400 profetas. E lhes disse: Irei a peleja contra Ramote Gileade? Ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. É mentira. Um espírito mentiroso, um espírito enganador na boca dos profetas. Hoje não é diferente. Em outra mensagem, Deus tinha revelado algo para mim, de que dos profetas que estão nas casas ou na casa de Israel, no altar da casa de Israel, pregando a palavra, 98% são mentirosos. Só 2% está falando da parte de Deus, está falando a verdade, enganando o povo. Eu achei um número, eu falei, poxa, meu Deus. E teve gente também que admirou. 98%, em cada 100 profetas, tira 2 que está falando a verdade. Os 98 estão mentindo. Eu achei um número muito grande dos falsos profetas. Mas aqui são 400 profetas mentirosos. O espírito enganador tomou a boca daqueles profetas para falar ao rei de Israel, mentindo para o rei de Israel. E Deus não estava falando na boca daqueles profetas. E eles dizendo que Deus entregaria Ramote Gileade nas mãos do rei. E Deus do céu olhando e observando. Falei, não, eu não estou nesse negócio não. Eu não estou nesse negócio. No versículo 7. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Observa bem, Josafá, sendo um homem de Deus, ele percebeu que aqueles 400 profetas estavam mentindo. Esses 400 profetas estavam falando em uma só voz. Em uma só voz. Todos eles estavam de acordo, porque o espírito enganador tomou a boca daqueles profetas. E o espírito, ele pode fazer isso. Deus permite. Deus permite. Josafá percebendo, Josafá não botou fé naqueles 400 profetas, no que aqueles profetas estavam falando. E ele exigiu um profeta, um homem de Deus. Observa, 401 profetas e só um falando a verdade. Você ouviu que era 2 no meio de 100, mas aqui é 401 e só um falando a verdade. É um número assustador. E o que tem de gente sendo enganadas, os habitolados que vivem correndo atrás de profecias, de revelações, de disse-me-disse, de brá-brá-brá, de mimimi. Não vive segundo profecias, não. Não vive segundo revelações, não. Vive segundo a palavra de Deus. Vive segundo a palavra de Deus. Confia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Se alguém falou alguma coisa dizendo ser da parte de Deus para você, a teu favor, creia, creia. Mas fica firmado na palavra. Creia na palavra. É na palavra que você tem que aplicar o teu coração. O rei Josafá, o rei de Judá, pediu para trazer um profeta do Senhor. Se tinha algum ali ainda. No versículo 8. Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaias, filho de Ilá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. O rei Josafá repreendeu o rei Acabe, o rei de Israel. Não fale o rei assim. Ou seja, esse aí é verdadeiro. O rei Acabe, o rei de Israel, estava tão acostumado com mentiras, como tem muitos assim, que ele queria que o profeta Micaias
O homem de Deus, o enviado de Deus, profetizava a favor dele, sendo que ele estava todo torto, vivendo uma vida toda errada, aborrecendo o Deus de Israel. E ele queria que Deus fosse a favor dele. Deus aborrecido com o que o rei Acabe e Jezabel estavam fazendo. E ele falou, esse profeta Micaias, ele não fala o que é bom para mim, ele só fala o que é mal. Lógico, a pessoa com a vida totalmente errada, torta, tem que se consertar para depois Deus mandar a boa palavra para essa pessoa. É dessa maneira que funciona. Deus, ele quer o bem para mim, para você, para todos. Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus odeia as obras malignas, as obras da carne, as obras deste mundo tenebroso. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está ministrando. O rei Acabe estava tão acostumado com a mentira que ele não estava aceitando a verdade pela boca do profeta Micaias. E ele achava que era para o mal dele, não era para o mal, é para o bem dele. Só que ele não dava ouvido à verdade, é o que muitos fazem. Prefere ouvir a mentira. Tem 2 profetas falando a verdade e eles não dão crédito, são rejeitados, desprezados, apedrejam, falam mal, criticam, enquanto aqueles 98 mentindo, falando mentira, eles aplaudem de pé, choram, usam lencinhos se limpando, se enxugando, ouvindo mentira, brá, 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 mimimi, disse-me disse. Um espírito enganador, ele conhece a vida do homem mais do que o homem. O espírito enganador, o espírito mentiroso, o espírito que vem da parte de Satanás, que Deus permite, conhece a família, conhece o trabalho, conhece as obras dos homens, só não sabe da mente, do pensamento dos homens. Mas ele conhece o homem muito mais do que o próprio homem. Saiba disso. Saiba disso. O espírito enganador conhece e sabe o nome do seu pai, da sua mãe, da sua família biológica. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Fica na palavra e não deixe espíritos enganadores te enganar. Confia na palavra de Deus, é na palavra que você tem que confiar. O teu coração espiritual, com a tua fé, é alimentada por intermédio da palavra. Por intermédio da palavra. O rei Josafá falou para o rei Acabe. E o rei Acabe falou essas palavras para ele. Mas mesmo assim ele obedeceu o que Josafá falou. No versículo 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Trazei-me depressa Micaias, filho de Ilá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mentira. O espírito mentiroso falando na boca daqueles 400 profetas. Os 400 profetas profetizando a mentira, e o rei Acabe, já acostumado com a mentira, estava sentindo prazer. O oficial do rei Acabe tinha ido buscar o profeta Micaias. A partir do versículo 13. O mensageiro que fora chamar a Micaias falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei Acabe. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Olha só o oficial colocando palavras na boca do profeta, intimidando o profeta, colocando temor, medo
no profeta. Olha, são 400 profetas profetizando a favor do rei, falando boas palavras para o rei. Quando tu chega lá, profetiza também junto com eles. No versículo 14, respondeu Micaias: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. É o que o homem de Deus tem que falar, tem que fazer e tem que falar. É o que Deus mandar fazer, é o que Deus mandar falar. O homem de Deus, aquele que é enviado da parte de Deus, para fazer ou para falar da parte de Deus. Ouve atentamente, no versículo 15. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, o rei Acabe perguntou, Micaias: iremos a Ramote-Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Ele falou essas palavras porque ele ficou pensando no que o oficial estava falando com ele. E ele já bem sabia o que os profetas, falsos profetas, estavam falando. E ele falou essas palavras aqui. Ele falando por ele mesmo, que não era da parte de Deus. Ele estava com certo temor, medo de ser preso ou mesmo morto, até morto. No versículo 16, o rei lhe disse, o rei Acabe falou: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? O rei ali não se contentou com aquilo. O rei falou na mente dele ali, eu não acredito que ele está profetizando a meu favor. Não, eu vou primeiro, eu quero ouvir a verdade. Isso que ele está falando não é verdade. Micaias, ele foi tomado por Deus, pelo Espírito de Deus. Deus tomou a boca de Micaias. No versículo 17. Então disse ele: vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Observa bem o que esse profeta viu. Ele viu o povo de Deus espalhado, como ovelha que não tem pastor, como um povo que não tem dono. Porque esse povo foram entregues para Acabe cuidar deles. E Acabe não cuidou. Acabe não cuidou. O rei não cuidou como deveria cuidar. E antes de acontecer, o profeta, homem de Deus, viu. E falou: viu o povo espalhado, disperso, como ovelha que não tem pastor, como um povo sem dono. Ou seja, ó rei, tu pode subir, tu pode ir, mas tu vai morrer, tu não vai voltar. Você vai morrer, rei. Em outras palavras, não sobe, rei. Enquanto os 400 profetas, falsos profetas, diziam sobe, e um só dizia não sobe. Deus, ele fez reunião no céu por conta disso. Deus convocou o exército do céu e fez uma reunião no céu por conta disso. Por conta dessa subida do rei Acabe a Ramote-Gileade. No versículo 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Olha só. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Não, ele profetizou, ele falou a verdade, falou o que Deus mostrou para ele. Ele estava diante ali de uma autoridade forte. O rei Acabe podia prender ele ou até mesmo matar ele. E aqui ele, usado por Deus, ele falou aquilo que Deus deu para ele. Ao contrário daqueles falsos profetas, 400 profetas, falsos profetas, que se iraram contra o profeta Micaias. Observa bem, no versículo 19, a reunião que Deus fez no céu por conta disso. Versículo 19. Micaias prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono,
e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu o espírito com letra minúscula, que é o espírito enganador, e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele, o espírito enganador respondeu para Deus: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Deus o permitiu. Deus ali convocou o exército do céu, fez uma reunião do lado direito e do lado esquerdo de Deus. Estava ali o exército do céu, e Deus perguntou: qual foi o espírito enganador que falou na boca dos profetas? E um falava uma coisa, outro falava outra, e ali surgiu o espírito enganador. Eu o enganarei. Eu vou falar na boca dos profetas, vou enganar o rei. E Deus falou assim: tudo bem, você vai falar e você vai convencer o rei. Você vai favorecer. O rei vai obedecer à voz do espírito enganador e ele vai subir. Ele vai subir contra Ramote Gileade e ele vai se perder, ele vai morrer. Em outras palavras, ele não deu ouvido à voz do profeta de Deus, do homem de Deus. Deu ouvido à voz dos falsos profetas, os 400 profetas profetizando mentira a favor do rei. Tudo que os profetas estavam falando era mentira, não era da parte de Deus. E Deus o permitiu, aquele espírito enganador, entrar, tomar a boca dos falsos profetas e falar na boca deles, aparentemente a favor do rei Acabe, mas para a própria ruína do rei Acabe. É o que acontece muito nas igrejas. As pessoas deixam de ouvir a verdade para ouvir a mentira. Elas se apegam à mentira, é tipo o rei Acabe. Se apegam à mentira e aparentemente parece que está dando certo, mas vai acabar mal. Vai acabar mal. Os que ouvem a verdade parece que está tudo indo abaixo, parece que está sendo tudo destruído, mas vai acabar bem. Vai acabar bem. Daqui a pouco Deus coloca os pingos nos i. Daqui a pouco Deus coloca cada quem no seu lugar. E os que ouviram a verdade, ficou na verdade, praticou a verdade, esses vão prevalecer. Deus falou para o espírito enganador: vai e fala, você vai prevalecer. E porque ele vai te obedecer. Só que ele vai se dar mal. Deus falando para Micaias, e Micaias falando para Acabe e Josafá, e todos que estavam ali ouvindo. Ouve o que Deus falou para mim. E começou a falar essas palavras. Imagina, o rei ficou perturbado, o rei Acabe ficou perturbado naquele momento. Ele falou: Deus permitiu o espírito enganador falar na boca desses 400 profetas mentirosos, falsos profetas. Assim também desses 98 falsos profetas que estão nos altares de Israel profetizando e falando a favor das pessoas, aparentemente. E Deus está permitindo. Deus está permitindo. Ouve a palavra, crê na palavra. É na palavra que você tem que apoiar o coração, teu coração. No versículo 23, ele continuou falando: eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas. E o Senhor falou o que é mal perante ti. Ele teve coragem de falar isso para o rei Acabe. Deus mandou o espírito enganador falar na boca de todos esses teus profetas. Deus falou mal contra ti, Acabe, porque tu é maldoso, tu é mau. Tu deixou de confiar em Deus, tu deixou de cuidar do povo de Deus, tu deixou de fazer aquilo que agrada a Deus para você aborrecer a Deus. Você deixou de fazer o que agrada a Deus para fazer o que aborrece a Deus. No versículo 24. Então Zedequias, filho de Quinaana, chegou, deu uma bofetada em Micaias e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Esse profeta, falso profeta, Zedequias, era um falso profeta. Ele feriu o profeta de Deus.
feriu e perguntou para ele, da onde saiu o Espírito Santo para enganar? Não. Eles deixaram o espírito enganador falar na boca deles, mentindo para o rei. E observa a resposta do profeta. Ó. Disse Micaias, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Ele falou. Você vai ver naquele dia, no dia do acerto, você vai procurar um quarto, um lugar para tu se esconder e tu não vai achar. Naquele dia tu vai entender que o espírito enganador falou na tua boca. Você estava sendo usado por um espírito enganador. No versículo 25, disse Micaias, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai Micaias e devolvei a Amon, governador da cidade, e a Joá, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. O rei Acabe falou, toma esse homem, leva para Amon, governador, e para o filho do rei, e prende ele lá no cárcere, e angustia ele com escassez de pão e água, não dá nem pão nem água para ele, deixa ele sentir a angústia da fome, para ele aprender. Em outras palavras, e o profeta Micaias, na presença de Deus, falou para o rei, olha só no versículo 28, disse Micaias, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouve isto, vós todos os povos. Ele falou, ó rei Acabe, se tu voltar em paz é porque Deus não falou por mim. Ou seja, tu vai subir, tu vai morrer lá. Tu vai subir, tu vai morrer. O rei se disfarçou de soldado, vestiu a roupa simples, se disfarçou. E um flecheiro pegou a flecha e lançou a flecha, sem querer, no acaso. Jogou a flecha foi direto no rei. E numa brecha na armadura dele, entrou no corpo dele. E logo o rei sentiu, vira o carro, volta porque estou ferido. E o sangue começou a escorrer. E aquilo ali foi suficiente para tirar a vida do rei, o rei Acabe. O sangue escorreu no carro. Está escrito aí, a morte de Acabe. Acabe desobedeceu, subiu e morreu. O carro ficou sujo de sangue, melado de sangue. O sangue escorreu no carro. E levou o carro para lavar nas águas aonde as prostitutas se lavavam, banhavam. E ali o sangue que escorreu, os cachorros vieram e lamberam o sangue do rei Acabe, para se cumprir a profecia do profeta Elias, e se cumpriu. Os cachorros lambeu o sangue do rei Acabe. Os cachorros comeram a carne de Jezabel. A palavra de Deus se cumpriu na boca do profeta Elias. A palavra de Deus se cumpriu na boca do profeta Micaias. Profetas verdadeiros. Elias e 450 profetas de Jezabel. E aqui foi Micaias e os 400 profetas de Acabe. De Elias foi 450. De Micaias foi 400. E um só profeta falando a verdade. Ouve atentamente, toma posse da palavra, crê nessa palavra. É a palavra de Deus, firma o teu coração na palavra de Deus. Compartilhe essa palavra, que onde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, em todos os teus caminhos, hoje e todo sempre. Não se esquece, você que não se inscreveu ainda neste canal, se inscreva. Esse canal é o canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Toda segunda, toda quinta e todo sábado eu estarei pregando e gravando e postando a mensagem, a palavra de Deus neste canal, em nome do Senhor Jesus, segundo a vontade de Deus. E que a internet possa ajudar, porque às vezes a internet falha, aí não tem como. Que seja feita a vontade de Deus. Até a próxima segunda vontade de Deus. Amém? Graças a Deus.